Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Então, diz aqui, ó, lembre-se agora do Balaque, rei de Moabe, né, o que ele idealizou. Aqui para os alunos novos, né, e também para relembrar, Balaque, ele era rei de Amaleque, né, então ele tinha toda uma força de agir muito forte, muito grande. Existe, hoje eu pedi uma palavra ao Eterno, caiu aqui exatamente no Shabat Yom Tov, na Parashá de Mishpatim, 23:10, né, que começa. Um pouco antes, no 23, deixa eu ver aqui, vai seguir aqui uma lista de mandamentos, e no capítulo 13 tem o seguinte na tradução: sejam cuidadosos para guardar tudo o que eu lhe disse. Não pronuncie o nome dos deuses de outros ou de outrem. Você não deve fazer você não deve fazer, ou seja, ouça, né, o nome dos seus ídolos da boca deles. Então veja, além de não falar o nome, não é? E aí você não deve também ouvir. É uma proteção que você deve ter e se manter dentro dessa proteção. Às vezes é um pouco complexo isso, mas é um mandamento, não é? E se é um mandamento, é lógico que ele tem uma forma, não é, muito abrangente de ser cumprida, não é, para que não haja mazelas na alma. Ou seja, isso significa que tudo que está na Torá, que você quebre, não é, vai fazer mal para sua alma. Então é necessário realmente você não falar, não é? Porque é uma coisa muito séria, né? E aí, o que a gente faz? Procura, não é, com todas as forças, não, de forma nenhuma, pronunciar o nome dessas entidades, né? Porque a gente sabe que só existe um Criador, mas existem muitas e muitas forças, não é? E que todas essas forças elas estão de pé aí para atacar a pessoa, e não é para brincar, não é? A questão desse mandamento tem uma coisa muito séria nela, que é exatamente, não é? Você não entrar numa proibição da Torá e acabar causando em você, não é, uma situação onde você depois vai ter que passar pelo processo de desintoxicação, não é? A intoxicação ela vai entrar, seus lábios produziram o nome daquele Deus, seja ele qual for,
E aí então você vai sofrer as consequências por ter gerado aquela energia, não é? Então veja, a gente tem aqui Balak, não é? E Bilam. Aqui existe uma coisa complexa porque Balak ele começa, não é? Com o nome Beit Lamed. Então veja, e é exatamente o início da Torá. O início e o final da Torá. Beit do início e o Lamed aqui que termina a Torá. E logo nós temos aqui a letra Kuf. A letra Kuf é uma letra problemática, é aquela letra que alimenta as forças impuras. E logo nós temos Bilam, né? Então Bilam, ele também tem Beit Lamed no início e no final a gente tem aqui, ó, exatamente, não é, o final da palavra. Ó, o final da palavra é Ain e também Mem. E aí se nós pegarmos a parte final aqui do nome de Bilam, vamos deixar aqui em negrito, olha, para a gente ver, ó, e vamos pegar o final da palavra de Bilam. Então a gente vai ter, ó, vamos botar aqui em outra cor só para a gente poder visualizar dentro da nossa Torá e dentro do que está descrito ali no segredo de Torá em relação a esses dois nomes. Aqui não quis pegar no Lamed, vamos tentar novamente. Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. No final aqui eu tenho exatamente, não é? Essas duas letras aqui, ó. No final da letra, quer dizer, aqui tem um segredo muito grande, não é? E o nome Bilam, aqui é Ain e Men, também está em preto lá em cima, está em negrito, ó. Também está colocado aqui, ó. Veja, aqui eu tenho então, né, não sei como, sinal maçorético aqui de Balak baixou, desceu. Mas tudo bem, não faz mal, não vai atrapalhar a nossa aula. Veja, e aí o que acontece? Esses dois nomes, eles estão falando da Torá, mas os finais do nome, aqui, olha, eu tenho um segredo, não é? Amaleque, que é o povo que Israel devia destruir. A gente sabe, de todas as formas, que nós não podemos ferir nenhum animal, nenhum ser humano. Para o cabalista isso é proibido, né? Isso é proibido. Então, como nós sabemos que nós não devemos, não é, matar nenhum ser humano, então a gente tem que buscar o segredo dessa palavra, né? O que está realmente falando aqui. E aí o que vai acontecer? Nós temos uma palavra, chamada, vamos fazer aqui os cálculos aqui, ó, para a gente entender, né? Então, ó, Bilam, ele tem gematria 2 com 100, com 30 com 100, 132. Balak tem 100, 140 e 142. Então 132 e 142, né? Já o nome Amaleque vai ter 170, 240. Então perceba, deixa eu só mudar aqui que eu estou me confundindo com a palavra. Agora na gematria a gente consegue chegar na palavra certa, tá vendo? Então vamos fazer os cálculos aqui. A gente tem aqui, então vai ter uma gematria de 132, não é? Ó, vamos fazer as contas. 132 mais 142, que é igual, não é, 274, tá vendo? 274 é aqui a gematria desses dois nomes. O final desses dois nomes vão dar gematria 100, 140, vão dar 210. Então, aqui eu tenho 210.
não é isso? Deixa eu fazer de novo, ó, 70 com 70, 240. Então aqui eu vou ter 240, não, de forma nenhuma eu vou ter o número que eu falei ontem, ó, 240. Quando a gente percebe isso, a gente fica perguntando, como é que a gente deve matar Amaleque, né? Devemos destruir toda essa questão, não é, de destruir um povo da face da terra. Não foi Deus que criou todas as pessoas, não é? E tudo não é segundo a sua vontade. Então pode ser, não é, pensando, né, que aqui pode ser alguma coisa, e é realmente dúvida, tá vendo? Então a dúvida, que é a palavra safek, ó, e aí vai ter 60 aqui, 60 mais 80, não é? Que vai dar 140, com mais 100, 240. Agora, 240 é um múltiplo dos livros da Torá, porque temos 24 livros vezes 10, 240. Isso significa que esses números podem ser cambiados, né? Podem ser trocados. Isso significa que eu não devo ter dúvidas em relação ao Taná verdadeiro, não é? E uma má construção dos estudos, não é? A pessoa que chega, olha, é melhor você estudar primeiro a parte escrita, não é? A parte que está lá. Você não pode, de forma nenhuma, você não pode estudar a Torá. A Cabala não pode ser estudada. Isso aí não é para você. Você não é judeu. Mas aí o que acontece? Vamos ser sinceros aqui, vamos levar a coisa um pouquinho mais no nível, né, mais peixa da coisa. Então a gente sabe que também os patriarcas não eram judeus, eles não estavam no pé do Monte Sinai, não é? Eles eram seres humanos que estudavam a Torá. Inclusive Abraão, no nível peixa, ele começa a estudar com Noa, com Shem, filho de Noa, e nós vimos que Shem também, não é, é uma formatação de uma pessoa que, como se diz, era um desígnio da alma, assim como nós vimos que Ram também era um desígnio, né, uma questão da alma, e que esse Ram, não é, e esses filhos de Noa, na verdade, eram sistemas espirituais. Veja, quer dizer então que esses níveis aqui, ó, estão tudo dentro da Torá. A Torá lida com o lado positivo e com o lado negativo. Nós temos duas irmãs, não é? Ó, duas irmãs, que era quem? Leia, não é? E aí a Leia, ela era a irmã gêmea do Esav, porque o Esav era o mais velho. E a Rahel era a alma gêmea de Jacó. Mas a Leia, ela não quis casar com Jacó. Ela ficou muito triste e diz os nossos midrashins que ela chorou muito. Ela chorou, mas ela chorou tanto, e pediu ao Eterno para não deixar ela casar de forma nenhuma com o Esav, porque o Esav ia prejudicar a alma dela, ia trazer para ela, não é? Ó, muita tristeza. Então ela não deixou ele casar, pediu ao Eterno, não deixe eu casar com Esav, porque o Esav, ele vai trazer um prejuízo muito grande para minha alma, e eu não vou conseguir de forma nenhuma me recuperar disso. E aí ela chora, chora bastante mesmo, muito, até que ela possa realmente, não é, movimentar os mundos espirituais, abriu mão do seu grande amor, até que o Eterno aceitou. E aí o que a Leia fez? A Leia era mais nova, ia casar com um Jacó, que ainda não tinha passado pelo processo lá do Monte Sinai. Isso é uma metáfora, né? E ela fala assim para a irmã: olha, Leia, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o Shem, não é, para noite de núpcia. Eu combinei já com Jacó quais seriam os nomes. Ela fala, e aí você vai tomar o meu lugar naquele momento, e você vai ser, não é?
Então a esposa de Jacó. Só que você vai ter que estar, ó, coberta. Você não pode mostrar os olhos porque você é a mais velha. Você é a mais velha de todos nós. Aí o que aconteceu? Ela passou o Shem, porque quando um cabalista e uma cabalista vão se relacionar, ter relações conjugais, eles têm que ter a relação conjugal meditando em nomes divinos, não é? Para atrair almas de tzadikins. Então, isso é algo que deve acontecer justamente para que não tenha problema de atrair almas erradas. Então, veja, Shin, Dalit e Yud é o nome que a mulher, não é? Ela vai meditar. Na hora da relação conjugal ali, ela medita no nome Shaddai, enquanto o homem, nesse caso, né? O homem aqui, vamos fazer o homem aqui, olha. O homem ele vai ter que meditar no nome Yud Re Vav Re. Então, olha, o homem, ela no nome Shaddai e ele no nome Yud Re Vav Re. E o Yaakov, não é? Ele estava ali nessa perspectiva e foi feita essa meditação. A meditação, e ele foi enganado mais por causa da meditação, porque só Rahel sabia. Então quem foi que enganou, né? Quem enganou o Jacó não foi somente o Lavan, foi a Rahel, tá vendo? Olha isso, essa Rahel, ela também amava o Jacó, porque ela era a alma gêmea de Jacó. Ela abriu a mão do seu amado para deixar ela casar com quem? Com a sua irmã mais velha. E quantos anos que ele trabalhou? Ele trabalhou 7 anos por Rahel, mas na hora ele recebeu a Leia. Muito bem. O Lavan chega para ele se sente enganado, fala: poxa, eu trabalhei pela Rahel e você me deu a Leia. Aí ele falou: olha, aqui na nossa terra não é costume casar com a mais nova antes da mais velha. Aí o Jacó entendeu o sistema, não gostou muito, né? Ele não gostou, ele ficou meio chateado com aquela situação e foi trabalhar de novo mais 7 anos pela Rahel. Muito bem, então veja, aqui nós temos duas questões muito sérias aqui. Qual questão, Moré? É que aqui nós temos uma Torá escrita, que significa Rahel, não é? Então aqui é a Torá escrita e aqui é a Torá oral. Tá vendo? É uma metáfora para essas duas Torá. A Torá escrita, você abre a todo momento e ela está lá escrita. Basta você lê-la. Mas a Torá oral, ela é escondida, tá vendo? Ela não pode ser vista de forma nenhuma. Qual a ideia aqui? Olha, o que foi falado para ele? Olha, você quer começar a estudar a Torá literal? Não é assim que se faz na nossa terra, porque a Leia é a mais velha, a Cabala, não é? Vamos botar aqui dentro, a Cabala. A Cabala, ela é mais velha, e a Torá que foi entregue, não é? Com as codificações da Cabala, a Torá ela é a mais nova, né? A gente está falando da Torá, Torá e Cabala é a mesma coisa, mas a gente está falando de níveis aqui, ó. A Torá que foi entregue é a mais nova, mas a Cabala é a mais antiga. Não é assim que nós fazemos aqui não, ô Jacó. Primeiro você tem que começar a estudar Cabalá. E aí você vai, né, para o Monte Sinai, Kibel Torá Mi Sinai. Então veja, Kibel, a Cabala, a palavra Kibel vai estar codificada dentro dela. A palavra Cabala foi entregue no Sinai. Então, o que acontece? Hoje as pessoas querem começar a estudar pela lei, pela Torá escrita. E aí como é que eles vão vencer a dúvida? Tá vendo? Por isso que é um problemão que nós temos aqui, ó. Ó, a dúvida, Safek, que é Amaleque e Bilã, e Balaque e Bilã, que tem também, ó, Beit Lamed nos nomes, as 2 letras da Torá. E depois eles têm ali, não é? Um final, não é? E o nome Sara e Leia
quando a gente, Sara não, perdão, gente, Leia e Rivka também vão dar a mesma gematria do nome de Bilam e Bilac, como a gente já viu, a gente já viu Rahel, né, Raquel e Leia, tá vendo? Elas têm a mesma gematria. Vamos então, Lia e Rahel. Os dois nomes estão aqui. Deixa eu copiar e levar lá para o nosso slide. A gente já teve essa aula em outro momento, mas só para a gente relembrar aqui, olha. Então veja só. Nós temos aqui duas personagens da Torá, não é? Que muitas vezes são tidas como se fossem mulheres, não é? Mulheres de verdade, mas na verdade, assim como o próprio Bilã e Balaque, são dois aspectos da Torá, não é? São dois aspectos, e esses aspectos eles são metaforizados, não é? São metaforizados por esses nomes, que na verdade as pessoas podem falar, mas Moré, será que esses personagens não existiram? Às vezes Zorra fala que sim, não é? Às vezes, mas está falando de uma construção, não é? Estão usando essas histórias porque é importante. Porque a questão do personagem ter existido ou não vai ter muita diferença na nossa vida atual. O que tem de diferente agora é que esses personagens representam Sephiroth, não é? Ou seja, se eles existiram lá atrás, se eles consertaram algum aspecto da alma, muito bem. Mas o ideal agora é a gente entender esses processos aqui, ó, tá vendo? Cabala e Torá. Isso não significa que eu não precise da Torá, tá vendo? Eu preciso da Rahel. Eu trabalhei 7 anos pela Torá, que estudei. Aí diz lá que o Lavan, não é? Ele enganou 7 vezes Jacó, 10 vezes, não é? E aí ele ficou sendo enganado, por quê? Ele não tinha a Cabalá. Aí muito bem. Então a Rahel e a Leia, que são, tá vendo? Ó, uma começa com Lamed, a outra termina com Lamed, tá vendo? Coisa bonita. E aqui vamos ter umas gematrias, não é? Quanto vale o Ureish? O Ureish vale 200. Então, vamos botar aqui letra a letra, ó, 30 do Lamed. Ó, colocar aqui, vamos colocar numa cor diferente para a gente destacar aqui. Muito bem, então a gente tem 30 do Lamed e a gente tem também, não é? Deixa eu só botar um vermelho aqui, parece que esse vermelho está tão fraco. Então, ficou fraco, novo, tudo bem. Então veja, ó, 30 do Lamed mais um do Aleph, por isso que vocês vão aprendendo, tá vendo? A gente vai voltar a fazer isso para vocês irem aprendendo as letras e já vão aprendendo também, não é? O seu valor numérico, dependendo da aula que a gente for dar, não é? Você vai aprendendo aqui, ó. E a letra Re, tá vendo? 5. Durante a aula você vai aprendendo sobre o hebraico, olha, e também sobre a numerologia das letras. Então, e também sobre os sons, não é? Aqui, ó, Leia, né? Então você vai vendo, acompanhando os sinais massoréticos e vai vendo a sonoridade que esses sinais têm. Então, ó, aqui o Tsere tem som de E, não é? E o Kamatis tem som de A, Leia. E aqui é um Re, bem levinho, que vai fazer um som de R bem levinho. Já a Rahel, não é? Aqui ó, a gente tem o Resh, o Rete e o Lamed. Então os dois têm som aqui de R. Tanto o Resh, que vai ter som de R, não é? Que vai ser aqui, ó, a gematria do Resh é quanto, Moré? É 200. Veja que abaixo dele eu tenho um Kamatis aqui, ó, tá vendo? Kamatis. Esses sinais que muitas vezes estão, a gente viu muito na outra aula, na meditação, que são esses sinaizinhos, tá vendo? Ó? Isso são sinais de cantilações dentro da Torá, ó. Esse aqui também, ó, são sinais de cantilações chamados tamim. Não tem nada a ver, não é, com a questão da palavra em si, mas são entonações. Quando eu devo voltar, quando eu devo prosseguir com a cantilação. Isso são sinais de cantilações.
A gente em breve vai ensinar para os nossos razães aí como que se dá isso dentro da Torá, né? É só ensinar a parte técnica, porque cantar... Muito bem, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente aqui, então, nós temos aqui, ó, agora a letra RET. Veja, o próprio som da letra já me dá a sonoridade dela. RET também é R, também eu represento por R. E o Lamed, lógico, que começa com Lá. Veja, o Lamed, ele tem o valor 30, mas ele é o L. Então, veja, é muito fácil. Se você guarda essa sonoridade e vai treinando devagarzinho as letras. Agora perceba que também o nome de Lé e Rahel há uma inversão nos sinais massoréticos. Tá vendo? Há uma inversão. O final é igual, não é? Aqui eu tenho o Aleph, tenho o Rei, aqui eu tenho o Ureish e tenho o Het, né? E essas letras, elas são um pouco parecidas, pelo menos a letra Lamed e a letra Lamed aqui. Aqui eu tenho 6, não é? Num certo aspecto eu tenho 6, mas se eu posso, não é, fazer uma gematria, um tseruf, posso aumentar o valor das letras, e no nome Rahel aqui eu tenho 208, que fica muito parecido com o número 28 que abre a Torá. Muito bem, então quer dizer, imagine isso na cabeça da pessoa, não é? Quanta dúvida isso não pode gerar, e as dúvidas às vezes podem ser boas, porque a dúvida pode te levar a estudar mais a Torá. Então se a gente soma aqui, ó, 30 mais 1, mais 5, não é? Mais 200 lá da Rahel, mais 8, mais 30. Então a gente vai ter que ter aqui exatamente, não é, uma questão muito séria e fazer o cálculo aqui do que está significando tudo isso. Vamos ver aqui, ó. 2, perdão, gente. Então vamos lá, 30 mais 8 mais 200 mais 5 mais 1 mais 30, que vai ser igual 274. Agora, veja que coisa incrível. Se eu tenho 274 aqui, isso significa, não é? Aqui, ó, 274, que eu também devo fazer, como a gente já fez anteriormente, mas só para lembrar, a gematria do nome Balak e Bilam. Vamos ver aqui só para a gente tirar esse desencargo de consciência e vamos ver aqui quanto vai dar. Beit 2, o Beit abre a Torá, sabemos que é o início e o final da Torá. O Lamed vai ser 30. E o Kuf é 100. Não é? A gente já viu ali que o Kuf é uma letra complicada, mas quando ela vai ser colocada em outras palavras, ela perde aquela força. E depende do nível também que você está vendo a letra Kuf, né? Ela pode estar em Malhut, mas ela pode também estar nos mundos superiores. Veja, então 100. Agora eu tenho que ver o nome Bilam ali, ó, e tem já dois numerozinhos aqui. É só copiar e colocar aqui, ó, faltou 2 números, não é? Então vamos lá. Assim, devagarzinho vocês vão aprendendo melhor, ó. Então aqui eu tenho agora a letra Ain, tá vendo? A letra Ain, e ela tem o valor de 70. E no final eu tenho a letra Mem, e a letra Mem, a gente está usando aqui uma gematria com ela com número natural de 40. Ela poderia ser 600, porque todas as letras que são sofites são letras que mudam, não é, no final da letra, e elas também recebem novos valores, mas a gente pode manter o valor dela para chegar a uma gematria. Aqui eu tenho 132, não é, que vai dar 13 mais 2, um número muito bom, ou 2 vezes 13, 26. E aqui eu tenho 142. Que também, se eu 142, se eu boto 14 vezes 2, 28. Olha que coisa bonita, né? Então, que significa o quê? Que quando eu tenho a Torá aqui, ó, que está escrita, a Cabala está coberta, tá vendo? Ó, a Cabala, ela está coberta, por quê?
Aqui eu tenho Torá e aqui eu tenho Zohar. Vamos mudar aqui, ó, Cabala. Vamos botar Zohar. O Zohar Akadosh. Tá vendo? O que é o Zohar Akadosh? É a alma da Torá. Ele está dentro da Torá. Tá vendo aqui, ó? E aqui. E o Jacó continuava, né, sendo enganado, porque ele tinha que fundir o nome Yud-Rei com Shaddai. E ele foi enganado pela Rahel. Quem é Rahel? A Torá. A Torá escrita e a Rahel lá sorrindo para ele. Tá vendo como é que as coisas acontecem? Agora vamos somar aqui essa questão aqui. Olha, vamos lá. 132 mais, não é? Aqui eu tenho, ó, 32, 102, 142 mais 142. Então eu tenho, uau, o mesmo valor, tá vendo? Eu tenho aqui o mesmo valor, 274, mas como que pode isso dar no nome de Balaque? E como pode, gente, isso acontecer dessa forma? Se o Balaque e o Bilã eram inimigos do povo de Israel. Olha que coisa, não é? É impressionante isso, olha. As duas matriarcas Master, 274, e os dois inimigos Master, 274. E aí a gente pode também fazer aqui, ó, 27 letras hebraicas e 4 letras do nome divino. A somatória de tudo vai dar 31, que é o nome El, que está lá dentro de Hesed. Porque Jacó, afinal, ele descende de Avraham. Não é que ele é Tiferet, mas ele descende. Olha só, olha quanta coisa que a gente tem para resolver aqui. Então veja, aqui a gente tem então que um estudo pode te gerar dúvida, não é? Ó, como Jacó ficou ali, que ia casar com a Torá. Mas aí falaram para ele, olha, a Rahel enganou ele, ó, não é a Torá escrita. Por quê? Moshe entrou na cidade, ele pegou uma espada, não é? E matou todas as pessoas. Muito bem. E aí ele quando chegou naquele local, ele matou todas as pessoas, tirou a vida de crianças, e hoje a gente sabe aí que o que é falado mal de Moshe é por causa, não é? Dessa espada aqui que é mal entendida, tá vendo? Ó, a espada era essa. Moshe, desce lá e mata a idolatria dentro das pessoas. Moshe ensina as pessoas sobre o amor verdadeiro. E a gente pode ver que isso é uma grande verdade. Quando Abraham chega na frente de Sodoma e Gomorra, os sistemas espirituais já tinham falado que aquela cidade ia ser destruída. O que o Abraham fez? Senhor, perdoe essa gente. Adonai, se tiver um tzadik, algum estudante de Torá, alguém que possa tirar o quê? A dúvida das pessoas. Está vendo? A dúvida. Se tiver lá 10 estudantes de Torá, 10 pessoas que amem, e etc. Começou com 50, não é? Tudo bem. Se tiver, nós vamos salvar a cidade. Não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, não tinha... O que significa isso para vocês? Um estudante de Torá, de Cabalá, ele tem um peso para salvar uma cidade. Se nós todo dia tivermos 10 pessoas estudando Cabalá profundamente, entendendo esse sistema, o que vai acontecer? Nós controlamos todo o universo. Isso é difícil de compreender isso. Porque a gente tem todos os teatros de Edom, todos os teatros, né? Leva santo para cá, faz isso, anda não sei quantos quilômetros, tantas sextas-feiras, joga óleo sobre as pessoas, aquele emocionalismo. O cabalista não. O cabalista, ele acorda de madrugada e qual é a reza dele maior? Estudar a Torá. Ele estuda a Torá com muita profundidade para entender esses processos. Veja, então agora a gente sabe, não é, que todos esses sistemas são a mesma coisa. E que isso está falando de uma Torá escrita, não é? Ó, Torá escrita, Torá oral. Torá escrita, Torá oral. Veja, se eu pego, aí eu vou na história de Davi,
Davi foi para o campo, saiu e matou 300 homens e arrancou 300 prepúcios. As pessoas, uau, Davi era mau, hein? Né? Imagina? Mas se a gente souber da história verdadeira, diz que o Shaul chegou para o Davi e falou assim: se você quer casar com a minha filha, né, você deve então trazer o prepúcio de 300 filisteus. Primeiro a gente deve entender o que é filisteu. Filisteu vem da palavra plishim e é divisão. Tudo que cause divisão. Agora, essa divisão não é só no mundo físico, é no mundo espiritual também. Tudo aquilo que causa divisão é anti-Torá. Mas isso também não quer dizer que eu vou me agregar e associar a todas as pessoas. Eu tenho que ensinar Kabbalah e eu tenho que me agregar dentro do meu grupo de Kabbalah. Dentro das pessoas que estão estudando Kabbalah, não é? Devo tratar todo mundo bem. Todo mundo eu devo tratar bem. Então, quer dizer, olha a ideia do Saul. Vamos lá. Vamos fazer uma meditação. Eu quero ver se você vai fazer uma meditação para ver se você consegue consertar as almas de Israel. Davi Meller falou, tudo bem. E ele começou a meditar. Por isso que está escrito lá com instrumentos de 10 cordas, que são as 10 sefirotes. Ele meditou no nome do Eterno e ele conseguiu converter 300 pessoas. Acho que 1, 2 horas de meditação ele conseguiu quebrar as clipotes da separação na alma de 300 pessoas. E essas pessoas chegaram lá para se converter ao Deus de Israel. Quando Shaul olhou aquilo, ele falou, caramba, tem alguma coisa diferente com a sua mentalidade, Davi. Como que você conseguiu fazer 300 conversões? Agora, você pode escolher se você quer ficar com Taná escrito, a Torá escrita, que ele matou 300 homens de outra nação e trouxe, sabe, as partes penduradas, ou se você aceita a verdadeira Torá, tá vendo? Então, ó, a Rahel conta uma história o que muito triste, muito triste. Por isso que a Torá ela é considerada de esquerda. E aí como que a gente define isso? Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui rapidinho, ó. Aqui a gente tem, não é? Vamos colocar aqui uma árvore sefirótica. Olha que legal. E aí nessa árvore sefirótica a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias sefirotes, não é isso? E essas sefirotes, elas são exatamente tudo que a Torá está falando, porque todo ser humano é uma árvore sefirótica lá. Então, a gente tem Keter, a gente tem Rorimá, não é isso? E aí a gente tem um personagem aqui. Vamos deixar para depois, vamos criar aqui uma certa segredo aqui, né? Um suspense para os alunos novos. Ó. E aí você vai seguindo aqui com a árvore sefirótica, não é? E aí você tem aqui, ó, muitos e muitos segredos na árvore sefirótica, ó, construindo. E aqui a gente tem agora um outro segredo. Vamos lá. Esse segredo, não é nesse caso aqui, não é? Porque em certos momentos o Zohar vai falar diferente, não é? Mas sempre é isso mesmo, porque sempre as sefirotes vão andar e vão, não é, produzir pessoas diferentes. Veja, aqui nesse sistema de todo o universo criado, eu tenho certas letras. E quais letras são essas? As letras são as letras do tetragrama sagrado. Veja, então eu tenho lá em cima a letra Yud. Isso a gente está dando abertura à aula lá, tá, gente? Para a gente depois compreender melhor o que a gente está falando. Ó. A letra Yud que liga esses dois mundos aqui, ó, que é o mundo de Keter, Rorimá, né? E são dois níveis de alma, Raiá e Etzirá. Aqui eu tenho a letra Re do tetragrama sagrado, que é Biná, não é? Ó, Biná, tá vendo? Logo depois eu tenho um sistema com 6 sefirotes, que são exatamente a letra Vav, tá vendo? Ó, 6 sefirotes,
né, que o Sefirá, o Vav, lembra, é um conector. Ele conecta as coisas dentro da Torá. E aqui embaixo eu vou ter outra letra Rei, tá vendo? Olha que legal. Aqui, não é? A gente entende então que essa aqui era Rahel, tá vendo? Dentro desse aqui é Zorra Kadosh, que é uma forma... Ah, mas está no Zorra que... o Zorra está aqui, né, a nível de Malhut, e a Torá em si significa Zerampim. Mas nesse caso aqui a gente está falando de consciência, não é, de subida de Torá, ó. Então aqui eu tenho a letra Re, tá vendo? Ó, a letra Re, que é quem? É a Rahel, é a Leia, tá vendo? A Leia estava aqui, ó, o Zorra Kadosh estava aqui. E aí, quem estava aqui embaixo, ó, codificada? A Torá. E o Jacó estava muito confuso, porque ela tinha um nome para a noite de núpcias, tá vendo? Que é o nome que está aqui dentro do Yesod. Yesod tinha que ser liberado, né? Então, ela estava aqui, ela estava muito, não é, assustada, porque ela não queria casar. Agora, e o de Revavirê, ele estava sobre, né? Também pode estar lá em Biná, ele estava lá em Biná e pode também estar aqui dentro de Tiferet, mas vai mudar exatamente os seus sinais, tá vendo? Então, olha que coisa bonita. Aqui, então, eu tinha um nome, Yud Revavirê, com o nome de Elohim, tá vendo? Aqui em cima. Agora a gente está podendo compreender, quer dizer que as histórias da Torá, quando eu leio ela no literal, elas são horríveis. É sangue para todo lado, não é? É os profetas matando as pessoas, é o povo de Israel invadindo cidades, é judeu lutando contra judeu, as tribos se dividiram, e foi peixeira para todo lado, Moshe desce um monte, enforca todo mundo fica muito assustado, mas também fica com muito medo, né, de falar sobre essas coisas. Mas veja, não é nada disso. A questão aqui está falando de coisas espirituais, mas não significa que coisas ruins possam acontecer. Por exemplo, nascemos e iremos morrer. Mas como nós morreremos? Pelo beijo doce de Hashem, pelo beijo doce de entender essa Torá, porque eu devo escolher. Ou eu fico em dúvida, não é? Ó, Safek também vai dar Gematria 274, tá vendo? Olha que coisa. Então, mas também Bilã e Balaque, eles estão envolvidos, não é, nessa questão, porque a Torá ela funciona do lado direito e esquerdo. E também funciona falando o seguinte pra gente: o que foi que Deus não criou? O que é, não é, que pode se comparar a ele, se tudo foi feito por ele? Então, se a gente começa a organizar as coisas, não é, se a gente começa a analisar profundamente, nós devemos lutar contra a dúvida, tá vendo? E aí quando você vai lá, o Moré está aqui ensinando para vocês, olha, não precisa você fazer isso. Aí você vai lá no rabino, ó, é bom você pegar uma pedrinha, botar em cima da sua geladeira, também bote uma cebola, bote alho, bote sal atrás da porta, ande com um patuazinho com o nome sagrado escrito, faz isso, faz aquilo. Aí o que vai acontecer, ó? Você traz dúvida para as pessoas. A mulher fala, olha, o Shabat é de 1000 anos, o Shabat não existe, é um grau espiritual. Aí vem a pessoa lá, vai no grupo e bota uma coisa religiosa de Shabat. Aí a pessoa que está começando ali, ou até mesmo aqueles que ainda estão em quê? Em dúvidas contra quem? Lé e Rahel, tá vendo? É lógico que eu não vivo sem a Torá, mas eu devo saber extrair os segredos da Torá. Aí a pessoa vem e quer continuar. Aí vai fazer fogueira, vai fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso cria o quê? Dúvida. Dúvida por quê? A pessoa não entende que tudo é feito pela Kadosh Baruch Hu e que os atos físicos dela não podem fazer nada. Mas as intenções internas podem mudar tudo. Porque toda a Torá é um livro de intenções. Veja, Balaque e Bilã tinham intenções
de destruir Israel. O que é Israel? Junção de almas, ser direto a Deus, estudar a Torá por amor ao próximo, não é? E o que é Balaque e Bilã? Eles queriam desconectar, eles foram nas 7 sefirotes, 7 altares, eles queriam, é um sistema espiritual chamado dúvida que quer, é a sua religião, caramba, que bonito, o que você faz na sua religião? Ó, a gente bota isso, bota aquilo, é bom botar alho, cebola em cima da geladeira, porque espanta os maus espíritos, né? E tem a pedra de cristal lá, né? Que se você botar, olha menina, isso são deuses. Se você botar tal nome pendurado, você agora tem uma super proteção. Deixa a Bíblia aberta no versículo, no capítulo 91 de Terrilins. Não tem ninguém que vai te atacar. Isso é tudo bobagem. O que importa é o que você é internamente. Os desejos que você tem. E a Torá, o Zohar Kadosh, vem para tirar todas as dúvidas. Tanto é que a matemática está certinha, os nomes estão certinho e a palavra Amaleque é dúvida. Por isso que o Shaul não conseguiu vencer o Amaleque. Ele ficou em dúvida quanto à Torá, quanto às escolhas do Eterno. Ficou em dúvidas sobre o Shema de Israel. Ficou em dúvida sobre um monte de coisa.